Fala moçada, professor Junior na área, hoje para conversarmos sobre polaridade das ligações covalentes e também polaridade das moléculas. Olha lá a nossa vinhetinha. A polaridade das ligações depende da eletronegatividade. E é por isso que é necessário que a gente conheça a escala de eletronegatividade. Não decora não, consulte ela em algum livro. E você vai ver que nessa escala o valor máximo é 4, que vai para o elemento mais eletronegativo, que é o flúor. E aí a gente tem aqui a decrescente dos valores, né? Até chegar ao hidrogênio em 2,1. É o que interessa para as ligações covalentes. Mas, afinal de contas, o que faz a ligação ser polar? Quando a gente olha a ligação covalente que está ocorrendo entre o H e o Cl apresenta uma eletronegatividade bem maior do que o do H. Isso faz com que aquele par de elétrons compartilhado esteja mais próximo do Cl, e isso polariza a ligação, esse deslocamento do par de elétrons compartilhado. Você pode calcular a diferença de eletronegatividade para demonstrar a polaridade da ligação, porque toda ligação polar vai apresentar uma diferença de eletronegatividade superior a zero. Veja a ligação entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio que está aqui na escala, né? O carbono bem menos. A diferença de eletronegatividade dele deu 1. Então, essa ligação entre o carbono e o oxigênio também é polar. E quanto maior essa diferença, maior a polaridade da ligação. Resumindo, ligações covalentes polares ocorrem sempre entre átomos de elementos diferentes. A ligação covalente apolar, ela vai ocorrer sempre que estivermos unindo átomos do mesmo elemento. Então, se o Cl está ligado ao Cl, como se trata do mesmo elemento, tem a mesma eletronegatividade. E aí, o valor da diferença vai ser igual a zero, ou seja, não há, neste caso, diferença de eletronegatividade. Átomos do mesmo elemento, ao se ligar, geram ligações covalentes apolares. Mas e as moléculas? Como é que funcionam as moléculas? As moléculas a gente precisa consultar uma teoria, né? Chamada de teoria de repulsão, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. E essas repulsões ocorrem porque em volta desses elétrons formam-se nuvens de energia e essas nuvens de energia provocam então essas repulsões. E isso gera uma geometria que vai, por sua vez, afetar a polaridade da molécula. Mas o que consideramos uma nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica pode ser considerada se tiver uma ligação simples, ou dupla, tripla, ou ainda um par de elétrons que não esteja fazendo ligação. Mas essas nuvens, nós só vamos analisar aquelas nuvens que pertencem ao átomo central. Você vai olhar a molécula, vai montar a estrutura dela, vai ver quem é o átomo central e vai ver quantas nuvens tem. E a regra, ela funciona assim. Para que uma molécula seja apolar, o número de nuvens que o átomo central apresenta tem que ser igual ao número de ligantes idênticos. Vamos entender isso por um outro ângulo. Quando eu olho a molécula, então, de CO2, nós estamos vendo o CO2, o gás carbônico, né? Que o carbono é o átomo central e nós temos aqui, de um lado, uma ligação dupla, do outro lado, outra ligação dupla. Cada ligação dupla dessa é uma nuvem. Então, temos que imaginar o carbono
possuidor de duas nuvens, tá vendo? Representados por bexiguinhas. Então, se aqui eu tenho duas nuvens, e se esses átomos ligantes, né, que são os átomos conectados ao átomo central, ao carbono, são dois oxigênios, então eu vou poder dizer que também tem dois ligantes idênticos. Quando o número de nuvens for igual ao número de ligantes idênticos, a molécula será apolar. E a molécula será polar, então, quando? Bom, quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes idênticos. Observe aqui o nitrogênio. Ele tem uma ligação simples, que é uma nuvem, outra nuvem, a terceira ligação e, portanto, a terceira nuvem, mas sobra esse parzinho de elétrons aqui. Então, nós estamos vendo um total de 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Mas quantos Hs estão ligados? Apenas 3 Hs, 3 ligantes. E neste caso, com certeza, o número de nuvens é diferente do número de ligantes. E sempre que o número de nuvens for diferente do número de ligantes idênticos, a molécula será polar. Vamos ver isso nessas duas moléculas. Quem é polar e quem é apolar aqui? Vamos começar pelo CH4, que é o metano. Nós colocamos aqui o carbono como átomo central. O carbono realiza 4 ligações. Cada hidrogênio realiza uma ligação. E ao analisar a estrutura, percebemos que cada ligação simples representa uma nuvem. Então, há um total de 4 nuvens. E cada hidrogênio representa um ligante. Então, eu tenho 4 ligantes. E como todos os 4 ligantes é hidrogênio, todos são idênticos. Então, tenho 4 nuvens e 4 ligantes idênticos. Isso significa que a molécula ela é apolar. Número de nuvens e ligantes idênticos igual. Então, a molécula é apolar. E a nossa amiga água? Bom, colocando o oxigênio como átomo central, o oxigênio realiza 2 ligações, cada H realiza uma, mas como o oxigênio é da família 6A, sobra 2 pares de elétron aqui, os não ligantes. Então, o oxigênio, como átomo central, apresentará um total de 4 nuvens. Cada ligação simples é uma nuvem e cada par de elétrons não ligantes também é uma nuvem. Só que a gente só tem 2 átomos de hidrogênio agora, só 2 ligantes. Como agora o número de nuvens e de ligantes é diferente, chegamos à conclusão que a molécula de água é uma molécula polar. Melzinho na chupeta, hein? Fica ligado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço, gente.